Como um sistema consegue encontrar a sua senha ou o seu post favorito entre bilhões de registros em menos de um segundo? Inscreva-se no Decodificando Maktub para entender a tecnologia que move o mundo. Imagine uma biblioteca gigantesca com milhões de livros espalhados pelo chão sem nenhuma ordem. Encontrar uma única página ali seria um pesadelo. É exatamente por isso que os computadores não guardam dados importantes em arquivos de texto comuns empilhados no disco rígido. Para resolver essa bagunça, nós criamos os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, ou SGBDS, que organizam a informação de forma matemática. No nível mais básico, um banco de dados precisa fazer apenas duas coisas: guardar a informação e encontrá-la de forma ultra rápida quando você pedir. Se escrevêssemos os dados sequencialmente como uma lista de compras, para achar o último item teríamos que ler a lista inteira desde o início. Na computação, chamamos essa busca linear de complexidade ODN, o que significa que quanto mais dados temos, mais o sistema fica lento. Para evitar esse gargalo, os engenheiros de software criaram uma estrutura revolucionária de organização, os índices. O índice do banco de dados funciona como o sumário de um livro técnico ou as abas alfabéticas de uma agenda telefônica antiga. Em vez de ler o livro todo, você vai direto ao índice, descobre em qual página o assunto está e pula imediatamente para ela. Mas como o computador organiza esse índice dentro da memória? A resposta está em uma estrutura de dados chamada árvore B, ou B-tree. Ao contrário de uma árvore da natureza, a árvore B na computação cresce de cabeça para baixo, começando por uma única raiz no topo. Cada nó dessa árvore contém chaves que apontam o caminho. Se o número procurado for menor que 50, vá para a esquerda; se for maior, vá para a direita. Com apenas 3 ou 4 pulos decisivos nessa estrutura, o banco de dados encontra um registro específico no meio de bilhões. Isso reduz drasticamente o esforço do disco rígido, transformando uma busca lenta em uma operação de quase instantâneo. Mas ler dados rápidos é apenas metade do desafio. O verdadeiro teste de fogo de um banco de dados é quando múltiplos usuários escrevem ao mesmo. Imagine que duas pessoas tentam comprar o último ingresso para um show exatamente no mesmo milissegundo de segundos diferentes. Se o banco de dados não for extremamente inteligente, ele pode vender o mesmo assento para as duas pessoas, gerando um conflito grave. Para resolver isso, os bancos de dados utilizam um conceito fundamental de consistência chamado de transações. Uma transação é um conjunto de operações que precisam ser tratadas como se fossem um único bloco indivisível de ação. Para garantir que nada dê errado, as transações seguem uma regra de ouro chamada de acrônimo ACID: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. A de atomicidade significa tudo ou nada. Ou todas as etapas da transação dão certo, ou o banco desfaz tudo o que foi feito até ali. Se você transfere dinheiro para um amigo, o banco primeiro tira da sua conta e depois deposita na dele. Se o sistema cair no meio, o dinheiro não pode sumir. Nesse caso de falha, a atomicidade entra em ação e faz um rollback, devolvendo o saldo original para sua conta como se nada tivesse acontecido. O C de consistência garante que o banco de dados nunca vai violar suas próprias regras pré-definidas, como não permitir saldos negativos. O I de isolamento garante que uma transação em andamento não sofre interferência de outra transação que esteja rodando ao mesmo. É como se cada usuário estivesse operando em um universo paralelo privado, até que suas alterações sejam finalizadas e validadas. Por fim, o D de durabilidade garante que uma vez que o sistema diz que deu certo, os dados estão gravados permanentemente e não serão perdidos. Even que falte energia elétrica no servidor um microsegundo depois, a informação estará sã e salva quando a máquina reiniciar. Mas como o banco garante essa durabilidade de forma rápida sem ter que escrever tudo diretamente no disco magnético lento a cada segundo? A mágica acontece através de um mecanismo engenhoso chamado Write-Ahead Logging, ou simplesmente diário de bordo VAL. Antes de alterar as tabelas complexas do banco de dados, o sistema grava a intenção da mudança em um arquivo de log sequencial muito leve. Escrever de forma sequencial no final de um arquivo de log é incrivelmente mais rápido do que reorganizar índices complexos no disco. Se o servidor desligar de repente, ao voltar ele lê esse diário e aplica as instruções pendentes para reconstruir o estado exato dos dados.
Tudo o que explicamos até aqui descreve os bancos de dados relacionais tradicionais, que usam tabelas estruturadas com linhas e colunas. Esses sistemas usam a famosa linguagem SQL para declarar o que querem encontrar, deixando para o SGBD a tarefa de descobrir como achar. No entanto, com a explosão da internet moderna, surgiu a necessidade de lidar com volumes gigantescos de dados não estruturados. Para cenários de escala massiva onde a rigidez das tabelas se torna um obstáculo, nasceram as tecnologias no SQL. Bancos no SQL podem guardar dados como documentos JSON flexíveis, grafos de conexões sociais ou pares de chave e valor ultravelozes. Em vez de focar na consistência absoluta em todas as operações, eles priorizam a alta disponibilidade e a distribuição global de dados. Para coordenar essa infraestrutura sem falhas, os engenheiros dependem de uma diretriz teórica conhecida como Teorema CAP. O teorema prova que um sistema distribuído só consegue garantir duas de três propriedades: consistência, disponibilidade e tolerância a partições. Não existe bala de prata na engenharia. Cada escolha de arquitetura de banco de dados é um equilíbrio milimétrico de vantagens e perdas. Bancos relacionais brilham em transações financeiras críticas, enquanto bancos no SQL impulsionam feeds de redes sociais e análises em real.